Meus irmãos, abra sua Bíblia em Efésios, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Queria ler com vocês esse texto tão maravilhoso, Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso de número 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pois bem, meus irmãos, dentro dessa estrutura desse texto, eu gosto muito de falar de estrutura. Bíblia tem estrutura, ela não foi escrita só para você passar o olho, é para você ver o que está aqui, né? Tem uma coisa revelada aqui. O que está revelado aqui nesse texto? E como o tema aqui é falar sobre a Trindade e a salvação, né? Nada melhor do que esse texto. Esse texto fala da Trindade. Então, para você que gosta de dividir os textos, né, da Bíblia, então está aí, ó, do verso de número 3 ao verso de número 6 é o Pai que está fazendo. Do verso 7 ao verso 12 é o Filho que está fazendo. E o verso 13 e 14 é o Espírito Santo que está fazendo. Então a Trindade está fazendo algo aqui, nesse texto. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Bom, mediante isso, o Pai trabalha, o Filho trabalha e o Espírito Santo trabalha. Em quê? Em relação a quê? A salvação humana. Para salvar o ser humano. Como é que ele faz isso? Ou como é que ele fez isso? Porque faz ainda, e fez no passado, mas ele faz, e fará muito ainda. Portanto, observa para você ver que ele vai dizer no verso de número 3 que existem muitas bênçãos. Deus abençoou a igreja. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos, todas. Então, observa para você ver quais são as bênçãos que o Pai nos abençoou, quais são as bênçãos do Pai para nós, quais são as bênçãos. Se você olhar, você vai ver que no verso 4 tem a primeira bênção, a eleição, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Essa é a primeira bênção. Qual é a segunda bênção que o Pai nos dá? Verso 5, Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção em Jesus Cristo. O que tem mais que o Pai aqui fez para nós? Verso 6, Ele nos recebeu, pela graça dEle, para louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez agradáveis a Ele. Em outras palavras, Ele fez algo em nós para que esse algo feito em nós pudesse agradá-lo. Está bem claro isso aqui. Então o que o Pai faz? O que o Pai está fazendo aqui? Ele está fazendo três coisas, essas bênçãos do Pai. Ele elege, Ele predestina e Ele nos faz agradáveis, ou seja, para sermos aceitos diante dEle. Essas três coisas que o Pai faz aqui. O Filho, o que o Filho faz? Quais são as bênçãos do Filho? Observa que você vai ver no verso de número 7, tem duas bênçãos. A primeira bênção é a redenção. Ele nos redime.
Depois eu vou voltar em tudo isso. Ele nos redime. A segunda bênção que o Filho nos dá, está no final do verso 7. Ele nos perdoa os pecados, a remissão dos pecados. Ele perdoa nossos pecados. Verso 8 ao verso 10 tem a terceira bênção. O Filho revela a vontade do Pai para nós. Por isso eu leio assim, dizendo assim, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Olha que coisa linda, maravilha, isso é uma coisa fantástica. E você vai ver que o Filho nos dá outra bênção, que está no verso de número 11 e no verso de número 12. Ele nos faz herança de Deus, está no verso 11, nele diga em quem também fomos feitos herança. Então, nós não vamos receber apenas uma herança, Ele nos fez herança de alguém, herança do Pai. E herança, você sabe o que é, né? Herança. Um dia alguém vai receber essa herança. Ele nos fez herança do Pai. Dá para entender que o Pai um dia vai receber quem? Nós, como herança. Deu para entender, amém, irmãos? Amém. Agora observa as bênçãos do Espírito. O que o Espírito fez? Verso de número 13. O Espírito nos sela, nos selou, Ele nos carimbou, Ele nos marcou. A habitação dele em nós faz com que nós sejamos pertencentes a alguém. Qual é a segunda bênção? Está no verso de número 14, que o Espírito Santo faz. Ele se torna, em outras palavras, verso 14, ele se torna penhor. Ele se torna penhor para nós. O Espírito Santo se torna penhor. Um penhor. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouco. A classificação do texto é essa. Então, só repetindo, capítulo de número 1, verso de número 3, 4 e 5 e 6, as bênçãos do Pai. Quais são essas bênçãos? Eleição, predestinação e aceitação. Verso de número 7 ao verso de número 12, as bênçãos do Filho. Quais são as bênçãos do Filho? Redenção, remissão dos pecados ou perdão dos pecados, a revelação da vontade do Pai para nós e nos torna herança de Deus Pai. As bênçãos do Espírito Santo, Ele nos sela e Ele se torna penhor para nós. Essa é a classificação do texto, está bem divididinho aí, não tem, você pode pegar qualquer comentário, qualquer autor, ele vai dividir assim, não tem como, tá bom? Agora, os detalhes para nós, os detalhes. Eu quero destacar então 3 bênçãos, uma do Pai, uma do Filho e uma do Espírito Santo. Quais são as 3 bênçãos que eu vou destacar? Eu vou destacar a bênção da eleição. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Meus irmãos, existe aí um problemaço, as pessoas falando sobre arminianismo e calvinismo, e vira aquele negócio das escolas, predestinação incondicional, condicional, é eleito, não perde mais a salvação, quem já foi salvo pode pecar, mas está salvo, vira uma bagunça. A gente coloca de lado, deixa esse negócio de escola teológica para lá, vamos ficar só com a Bíblia mesmo, com a Bíblia, né? Só com a Bíblia. Então, o texto diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, Ele nos elegeu. Como é que Ele nos elegeu lá? Como também fomos eleitos, né? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso quer dizer uma coisa, que Deus nos viu antes de nós existirmos. Pronto, essa é a lógica. Ele nos viu como? Não sei. Depois a gente vai perguntar para Ele lá em cima no céu. Ele nos viu. Se a gente entender que o capítulo de número 139 dos Salmos diz que Davi falando de um modo terrível, assombroso, eu fui formado no ventre da minha mãe, e todas as coisas sobre mim foram escritas no teu livro, quando nenhuma delas ainda havia. Quer dizer, cada célula que ia sendo formada no meu corpo, estava escrito lá no livro de Deus. Então, eu vou aqui adiantar uma coisa para vocês. O que eu entendo disso é o seguinte: ninguém vem ao mundo por vir ou por acaso. Antes da pessoa vir, Deus já via, Deus já sabia que vinha. Essa é a lógica da coisa. A bênção, a segunda bênção, que é a bênção do Filho, do verso de número 7, a redenção. Redenção, o que é redenção, irmão? Redenção é compra, é resgate.
A ideia, e que a gente pega a ideia de Paulo, é que naquela época havia também mercados de escravos. As pessoas eram escravizadas e vendidas lá no mercado como qualquer produto. E Paulo quer dizer que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos do sistema, escravos da própria natureza caída. Nós éramos escravos. Qual é o valor que nós tínhamos? Se a gente entender que a nossa justiça era como trapo de imundícia, então está difícil, né? Essa questão de valorização aí. A Bíblia vai dizer então que Jesus vem ao mundo e ele então morre e pega o sangue dele, o sangue. Esse sangue, ele leva esse sangue, entra na presença de Deus, lá no santuário, ele pega o sangue e apresenta o sangue para o Pai. E é mais ou menos assim: Pai, qual é o valor da dívida da igreja? Qual é o valor da dívida daquele homem, daquela mulher? Eu posso comprar ele lá no mercado de escravo, eu posso comprar, ou comprá-lo, ou comprá-la, com prata? Não. Com ouro? Não. Eu posso dar o mundo inteiro por ele? Não. O que é que compra a vida humana, Pai? Sangue. A moeda corrente no céu é sangue. Não se compra nada no céu se não for por sangue. Pedro diz isso na primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19. Nós não fomos comprados da nossa vã maneira de viver, com prata, ouro, coisas corruptíveis, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Dá para entender uma coisa: quando a gente volta para Levítico, capítulo de número 17, verso 11, diz que as coisas, ou a vida é dada sobre o altar, e a vida é dada sobre o altar, e ela é resgatada com sangue, porque a vida está no sangue, está lá. Então isso quer dizer que quando Jesus, ele derramou o sangue dele, ele derramou a própria vida. Ele deu o sangue dele para me comprar, para me ser de Deus. Ele deu o sangue dele para comprar você, para você ser de Deus. Então, se o sangue é a vida, em outras palavras, sinônimo de vida, então o que foi que Jesus deu pela minha vida? A vida dele. Então, pensa um pouquinho: eu valho a própria vida do Filho de Deus. Você vale o quê, irmãos? Você vale, qual é o seu valor em cima dessa terra? Qual é o seu valor? Você vale a própria vida do Filho de Deus. Será que você tem valor, sim ou não? É muito caro. O preço foi caro demais. Aí Jesus um dia chegou e falou assim, deixa eu pegar aqui, vou pegar como exemplo o pastor Carlos. Ô Carlos, chega aqui, meu filho. Me permita, Carlos, Jesus está chamando o senhor lá. Você não dá conta de viver a sua vida aqui na terra. Se você for viver a sua vida para tentar te salvar, você vai para o inferno. Então faz o seguinte: você não dá conta, deixa eu viver a sua vida. Tá bom, Jesus, fechado o negócio, vive a minha vida. Jesus então assumiu a vida dele, pegou a vida dele, obedeceu o que ele não podia obedecer. Foi fiel o que ele não podia ser fiel. Foi santo como ele não podia ser santo. Ele cumpriu a lei porque ele não dá conta de cumprir a lei. Ele é crucificado, e ele está sendo crucificado por ele. Ele morre lá na cruz do Calvário, porque se ele morresse, ele ia para o inferno, não tinha jeito. Jesus morreu. Mas o que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aí ele chamou: Carlos, vem aqui agora, vem aqui. Aí o Carlos não chegou, sentou, né? Pastor Carlos. E aí, olha, rapaz, você não dava conta, né? Eu vivi a sua vida. Você não podia obedecer, eu obedeci. Você não era fiel, eu fui fiel. Você não era santo, eu fui santo. Você não era justo, eu fui justo. Você não podia morrer para ser salvo, mas eu morri por você, no seu lugar. Legal? Legal, pois é. Agora é o seguinte: a sua velha vida acaba na minha morte. E eu ressuscitei. Agora eu quero que você viva a minha vida a partir da ressurreição. Fechado? Pegou na mão, fechado, pastor Carlos. Entendeu? Então é mais ou menos assim: o nosso velho homem de desobediência acabou aonde? Na morte de Jesus. E o nosso novo homem, novidade de vida, começa a partir da ressurreição de Cristo. Olha que coisa fantástica, maravilha.
Você vale a vida do Filho de Deus. Pensa, você valeu a própria vida do Filho dele, deu. O Pai deu o Filho dele para resgatar e dizer o seguinte: a sua vida é minha, a partir de agora. É maravilha. Amém? Agora, observa outra coisa interessante. A bênção do Espírito. A bênção do Espírito. Selo, a palavra selo aqui é marca, carimbo, impressão. De primeira a gente ferrava gado. Pegava um ferro lá assim quente e colocava no couro da vaca lá ou do gado para marcar. Então aquele gado, aonde ele ia, se ele quebrasse a cerca, pulasse o mata-burro e fugisse da propriedade, aonde ele estivesse, alguém olhava para o gado, olhava para a marca e falava: tem dono, eu sei quem é o dono desse gado. Por que ele sabia? Por causa da marca. Quem é a marca que está em nós? Espírito. Aonde você for, seja Deus, seja o Espírito Santo, seja Jesus, ele já sabe que você pertence a Ele. Mas e os demônios? E o diabo? Eles olham para você e sabem que você tem dono. Você tem uma marca, o Espírito Santo na sua vida. A marca em nós é o Espírito Santo. Agora o detalhe é que o texto diz que Ele é o penhor da nossa redenção, ou seja, para o dia do arrebatamento. O que é um penhor? Deixa eu ilustrar para vocês. Suponhamos que você precise de 10 milhões de reais para resolver um probleminha. O pastor Leandro precisa de 10 milhões de reais e ele tem um diamante que vale 50 milhões. Ele vai ao banco e chega no banco: olha, eu preciso de 10 milhões de reais aí para mim resolver um problema. Aí alguém fala assim: qual é a garantia que você deixa aqui para nós que você vai voltar e pagar? Eu tenho um diamante. Eles analisam o diamante, beleza, vale mesmo. Você vai penhorar? Penhorou lá o diamante, está penhorado lá no banco, 50 milhões. Pega os 10 milhões, vai lá e resolve o problema. Qual é a garantia de que o pastor Leandro vai voltar lá e pagar os 10 milhões? Qual é a garantia? O diamante é o penhor. Deu para entender? Qual é a garantia? O texto está dizendo que o Espírito Santo é o selo. Nós somos, alguém manda em nós somos propriedade de alguém, mas o Espírito Santo é o penhor em nós. Qual é a garantia que Jesus vai voltar aqui um dia? Qual é a garantia? O penhor. Aonde que está o penhor? Em nós. Aqui que é o lindo, aqui que é o bacana, meu irmão. Olha que coisa linda. A garantia de que Jesus vai voltar aqui não sou eu em si, é o Espírito Santo. Agora, olha o detalhe: aonde o Espírito Santo for, a igreja vai. Se a igreja fala, o Espírito Santo fala. Se a igreja anda, o Espírito Santo anda. Porque desde que o Espírito Santo habitou na igreja, nunca mais ele pode deixar a igreja, porque se deixar a igreja deixa de ser igreja. Então aonde o Espírito Santo for, a igreja, de que Jesus vai buscar o penhor, a gente tem que estar com o selo dentro de nós, vai tocar a trombeta, mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos serão transformados, e nós subiremos ao encontro do Senhor nas alturas. Maravilha, né? Que coisa abençoada isso, não é mesmo, irmãos? Amém? Pois é. Agora, eu queria que você observasse outro detalhe do texto. Outro detalhe. Quais são os fundamentos dessas bênçãos? O que sustenta essas bênçãos? O que faz que essas bênçãos sejam estruturadas, alicerçadas, visíveis e permanentes? Olha para você ver, eu vou ler 4 versículos com você, frase na realidade. Verso de número 1 diz assim, capítulo 1, verso 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Verso de número 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Verso 11: nele diga em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Essas bênçãos então estão fundamentadas onde? As bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Espírito Santo. Qual é o fundamento que sustenta elas? A vontade de Deus, meu irmão.
É a vontade dele, foi a vontade dele que isso acontecesse. Por que Deus elegeu aquele lá, cabecinha, canelinha seca, pastor? Porque foi a vontade dele. Por que Deus elegeu aquela mulher? Porque foi a vontade dele. Por que se tornou filho? Porque é a vontade dele. A Bíblia diz em Apocalipse 4:11, digno é o Senhor de receber honra e glória, porque por tua vontade todas as coisas foram criadas, todas, as que são e as que foram, passado e presente, tudo foi criado por ele, tudo, é a vontade dele. Pastor, eu estou aqui, então é pela vontade dele? Com todas as calamidades que eu já passei e tenho passado, é a vontade dele, é a vontade dele que você exista. Você não está aqui por acaso. Ele quis você, ele olhou para você, uns com cabelo, olhei para ali, desculpa, né? Olhei para ali, uns com cabelo, outros sem cabelo, né? Gostei de você desse jeito, né? Então o detalhe não é o cabelo, não é sem cabelo. O detalhe não é a altura. O detalhe não é se é mais expansiva para os lados ou não. O detalhe não é se é rico ou é pobre. Não é isso. O detalhe se não é feio ou bonito. Também não é. Se é formado ou se não é. Se trabalha limpando o chão, que também é digno. Todo trabalho é digno. Ou se trabalha no escritório. Não importa. A questão não é essa. A vontade de Deus nos coloca no mesmo patamar. Somos eleitos, somos predestinados, somos filhos de Deus. Isso é que é o importante. Aleluias, e glória a Deus por isso. Então eu tenho as bênçãos, os fundamentos da bênção, a vontade de Deus. Diga assim, os fundamentos da bênção, da salvação, é a vontade de Deus. Oh, maravilha, é a vontade dele. Ele quis, ele fez, e está aí. Você não está aqui hoje neste lugar porque simplesmente você decidiu, mas a vontade de Deus é que sustentou esse pensamento e essa estrutura de vida para você estar aqui hoje. Sem a vontade dele, nada é feito, nada. Amém? Até aí? Glória a Deus por isso. Agora, eu gostaria que você olhasse outro detalhe, a importância dessas bênçãos. A importância. E aqui, eu gostaria de mexer com algumas coisas. A Bíblia vai falar sobre a criação. Como é que a criação foi importante, pastor João? Eu não vou falar da criação em geral, vou falar da sua criação. Deixa eu contar um detalhe para você. Um dia em 1966, minha mãe e meu pai olhou assim para eles, lá em uma fazenda chamada Fazenda Matão, estado do Tocantins, município de Alvorada, Tocantins. Olhou um para o outro e falou assim, vamos. Aí os dois, né, lá se reuniu, não é mesmo? E maravilha, e minha mãe ficou grávida, e depois dela ficar grávida, 9 meses depois, nasceu essa coisa bonita que vocês estão vendo aqui, né? Mas eu estava pesquisando isso, e eu tive o prazer de ler um artigo de uma doutora em psicologia, e ela fez uma pesquisa sobre o encontro entre o espermatozoide e o óvulo feminino. A tese dela foi defendida aí. E ela descobriu um negócio fantástico que a Bíblia fala. Só que a gente não sabia, né? A Bíblia falava. Então, sabe para você ter uma ideia? O óvulo feminino é de 30 a 80 vezes maior do que o espermatozoide masculino. Ou seja, em outras palavras, a semente masculina é menor de 30 a 80 vezes do tamanho do óvulo feminino. As mulheres já nascem com todos os óvulos com ela. O homem não, a semente masculina é produzido diariamente. Para você ter uma ideia, um homem por dia pode produzir 200 milhões de espermatozoides. 200. O homem pode expelir de 1,5 a 5 ml de espermatozoide. Eu andei fazendo umas pesquisas, para você ter uma ideia, fui no urologista, pesquisei em outros lugares, né? E eles chegam a dizer que por baixo, bem baixinho, por baixo, 1 ml pode chegar a ter 12 milhões de espermatozoides. 12 milhões de espermatozoides. Tem mais, é muito mais. Tem muito mais.
A ciência diz que é muito mais. Mas tudo bem, vamos pegar essa cifra só para a gente perceber uma coisa. Tirando aqueles que têm alguns defeitos, ou aqueles que estão doentes, vamos supor 10% vivos. Esses 10% podem engravidar. Então, o óvulo, 14º dia, está descendo, a semente masculina vai e encontra lá com o óvulo, fecunda o óvulo. Fecunda o óvulo. Agora, irmãos, pensa um pouquinho. 10% de 12 milhões dá 1.200.000. Tudo bem? Pensa, eles estão nadando para chegar lá no óvulo, para fecundar. O que ela descobriu? Ela descobriu o seguinte, fazendo as pesquisas, que quando eles estão chegando perto do óvulo, o óvulo emite uma enzima e atrai o espermatozoide que ele quer. Quero você. Furou a parede do óvulo, fecundou o óvulo cria um envoltório para proteger, para nada mais atrapalhar, e começa um processo de mitose e meiose. Multiplicação das células, de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, e aí 9 meses depois, como eu já falei, nasce essa coisa bonita que vocês estão vendo aqui. Por que eu estou falando isso, pastor João? Eu estou dizendo o seguinte, se realmente tinha lá 1.200.000 espermatozoides, e eu é que fui o agraciado, qualquer outro espermatozoide do meu pai que tivesse fecundado o óvulo de minha mãe não seria eu. Seria altura diferente, cor de cabelo diferente, timbre de voz diferente, personalidade diferente, tamanho diferente. E por que o outro não foi fecundado? E fui eu que fui fecundado, porque foi a vontade do Pai que eu quiser. Esse é o mundo. Você está entendendo? Qualquer outro espermatozoide do seu pai que fecundou o óvulo da sua mãe, qualquer outro, não seria você. Se você existe, é porque Deus quis que você existisse. Põe na sua cabeça. Ele quis que você fosse assim, desse jeito. Pastor, mas tem hora que é difícil. Pois é, mas aí é que está a questão, meu irmão e minha irmã. Aí você chega diante do espelho, bate assim, olha no espelho, aí você começa a olhar para si e muitas vezes se desmerecer. Ah, não gosto desse cabelo, não gosto desse olho, queria ser mais alto, queria ser mais forte, queria ser diferente. E aí a gente vai olhar para a Bíblia, no capítulo de número 6, verso 20 de Coríntios, Deus fala assim: vocês devem glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, porque vós fostes comprados por bom preço. Seu corpo e seu espírito pertencem a quem? A Deus. Quando você chega diante do espelho e começa a denegrir, vamos assim dizer, a falar mal do seu cabelo, dos seus olhos, do seu ouvido, do seu tamanho, Deus acha que dá uma raiada lá do céu, diz: ei rapaz, para aí, por que você está colocando defeito na mercadoria que eu comprei com bom preço pelo sangue do meu filho, hein? Tem que entender isso. Você não está aqui por acaso. Você não está nesse mundo aqui como um acidente de percurso. E aí eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo onde eu vou. Não importa a maneira que você veio ao mundo, não importa. O importante é que você existe, serve Jesus e vai para a eternidade morar com Ele. É isso que é importante. Essa que é a lógica da coisa. E que todos os defeitos que existem, sejam eles genéticos, congênitos ou qualquer outro tipo de defeito, no céu, tudo será resolvido, tudo será perfeito. Isso é que é importante. Mais uma vez, diga para ele e para ela assim: ó, Ele pensou em você. Isso aqui tira da gente aqueles sintomas da autocomiseração, que a gente não é nada, que a gente não tem valor, que a gente não presta, né? Tá vendo o valorzão que você tem? É muito. Quem fez isso? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha eles trabalhando, porque eles gostam de você. E o mais importante é assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo faz qual papel, pastor João? Da vida. Quem é que gera a vida? É a mãe. Então o Espírito Santo faz o papel da mãe. Pai, filho e mãe. Família, sim ou não? Família, né? Catedral da família. Família. Pois é, lá no céu, irmãos,
nós vamos ter um Pai. E nós vamos ser todos irmãos de quem? De Jesus. E o Espírito Santo fazendo o papel da mãe gerando a vida. Olha que coisa maravilha. Que família que vai ser essa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem outra coisa importante aí. A importância dessas bênçãos. É a questão da predestinação. Como é que Deus nos predestinou? Porque no verso 5 diz que Ele nos predestinou para filhos. Como é que é essa questão de predestinação? Se Ele conheceu antes, pastor João. Ele predestinou todo mundo? Ele predestinou Cristo. Agora, se você quiser estar predestinado, tem que estar nele. Como é que Ele fez isso? O capítulo de número 1, verso 2 de Pedro diz assim: como nos predestinou nele? Aí a gente troca a palavra e fala o seguinte: pela presciência, eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência é pré-conhecimento. Ele conheceu de antemão. Suponhamos que Ele está aqui, Deus está aqui sem criar nada. Ele vai criar, Ele está olhando para o futuro. Pré-conhecimento. Vou criar o homem vai cair em pecado, depois vou criar Israel, vou trazer meu filho, ele vai morrer na cruz do Calvário, o Evangelho vai ser pregado, e um dia de quinta-feira, o João Batista vai aceitar ao meu filho como único e suficiente Salvador, porque eu estou vendo ele. Estou vendo que Ele vai aceitar meu filho como Salvador, eu já elejo Ele aqui pela minha presciência, antes da fundação do mundo. Deu para entender isso, gente? Então a eleição de Deus é baseada na escolha futura do ser humano. Não tem esse negócio de Deus predestinar uns para o inferno e os outros para o céu. Não é isso. A eleição de Deus é baseada no conhecimento que Ele tem da sua escolha futura. Eleito segundo a presciência. Deus está vendo, o pastor Carlos vai aceitar, então eu vou eleger ele. O pastor Leandro vai aceitar, então eu vou eleger ele. Eu já elejo, estou vendo lá, ué. Essa é a lógica. Amém, meus irmãos? Para tirar um pouquinho assim daqueles grilos da cabeça da gente, né? O pessoal fica inventando umas coisas aí terríveis, não é mesmo? E a outra importância: primeiro a criação, depois a predestinação, e o terceiro é a questão do mundo. Observe, o texto diz no verso 4 que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. De novo, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para aí, se Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, o sol é importante, irmãos? O mar é importante? O ecossistema é importante? As constelações são importantes? Tudo é importante, não é? Mas se Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, isso quer dizer que nós somos mais importantes do que toda a criação. Você está entendendo isso? Você é mais importante do que toda a criação. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não criou o homem para servir a criação. Deus criou o homem para que a criação sirva o homem. Tudo que foi criado é para benefício do ser humano. É por isso que o ser humano não pode servir a criação. O ser humano não pode servir o dia, por exemplo, o sábado. Ele não pode servir o sábado. Deu para entender, irmãos? E cuidado aí com a televisão que tem por aí, que o pessoal está mandando bala aí, né? Entendeu? Você não pode servir. Você não pode, por exemplo, pegar uma coisa da criação, pegar uma árvore, por exemplo, e se ajoelhar diante da árvore para adorar a árvore, porque a árvore é menor do que você. Ela não foi criada para você servir lá. Ela foi criada para ela te servir. Eu não sei, dando lenha para dar fogo, não sei, se dá fruto. Ela foi criada para servir você. Por isso que você não pode pegar a argila, por exemplo, e fazer uma imagem e se dobrar diante dela, porque a argila foi criada para servir você e não você servir a argila. O metal é a mesma coisa, o animal é a mesma coisa. O que acontece no mundo? O tal da idolatria, irmãos, o que está por aí. As pessoas servindo as coisas. Tem gente que serve carro, fica servindo casa, fica servindo posição, dinheiro. Isso não pode se tornar um ídolo na sua vida. Você foi criado, você é maior do que o dinheiro, maior do que o carro, maior do que a casa, maior do que o universo. Pronto. Só existe alguém que é maior do que você, o Deus da sua vida. Ele é maior. Amém até aí, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus por isso. Então nós temos as bênçãos, o fundamento da bênção e a importância dessas bênçãos. Eu aprendi que eu sou mais importante do que toda
a criação. Alguém aí está entendendo? Amém? Amém, então. Agora, qual é o propósito? Por que Deus criou essas coisas? Criou você. Por que Ele te elegeu? Por que Ele te predestinou? Por que Ele te comprou? Por que Ele te perdoou? Por que você foi selado? Por que você tem o penhor dentro da sua vida? Por que você foi feita herança de Deus? Por que disso? Eu queria que você olhasse o texto comigo. Verso de número 6, verso de número 12, verso 14. Olha para você ver qual é o propósito. Ele te criou para quê? Para louvor da sua glória. Verso de número 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para... Então eu vou perguntando e você vai falando essa frase, para louvor da sua glória. Por que o Pai te elegeu? Por que o Pai te tornou filho dele? Por que Ele te aceitou? Por que o Filho te comprou? Por que o Filho te perdoou? Por que Ele te fez aceitável diante de Deus? Por que o Espírito Santo te selou? Por que Ele é o penhor que está dentro de você? Por que Jesus vai vir te buscar um dia para morar com Ele? Para louvor da sua glória. Pai, o que é? E o que é para louvor da sua glória? Para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Então isso quer dizer, me permita, eu posso andar? Posso ficar andando? Tentar filmando, né? Ah, pega, então tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês aqui sobre isso. Então quando a gente for casar, a gente tem que casar para? Quando a gente for comer? Quando a gente for dormir? Quando a gente for aprender a tocar, cantar. Vocês cansaram? Não, cansaram não, né? Vocês tomaram café, não tomaram? Quando você for viajar, você vai viajar? Quando a gente vem para a escola dominical, a gente vem para a escola dominical para? Não é para ficar tirando titaca do nariz, coçando o ouvido, pensando no problema, é para? Quando a gente namora para? Você existe nesse mundo para fazer uma única coisa: viver para. Pergunta: Deus tem sido louvado na dignidade da glória dele pela tua vida? Pelo teu comportamento? Pela maneira do seu viver? Do seu linguajar? Do seu comportar, do seu falar, do seu sentir? A glória dele está sendo honrada na sua vida? Está sendo refletida a partir da sua compostura nesse mundo? Pois é. Essa carta é fabulosa. Continue com ela aberta aí. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Aleluia. Tem muita gente por aí que está casado e o relacionamento dele, o relacionamento do cônjuge, não está sendo para louvor da glória de Deus. Viu? E eu vou falar isso porque é coisa do Espírito Santo. Porque aonde não se valoriza um ou outro com a linguagem sadia, não tem glória de Deus. Tem feridas, tem dor, tem decepção, tem arrogância. Mas aonde tem linguagem que valoriza o outro, que honra o outro, que respeita o outro, que considera o outro, tem glória de Deus lá. E fica essa aí para você, viu?
lá do trono de Deus para a sua vida. Viva para a glória de Deus no seu relacionamento com o seu cônjuge. Entenda isso. Eu queria que você entendesse Efésios. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios fala de doutrina. Nos 3 últimos fala de prática. No capítulo 1 Deus escolhe. No capítulo 2 Deus forma. E no capítulo 3 Deus comissiona. Quando você chega no capítulo 4 e no capítulo 5 e 6, ele vai falar, agora você vai pegar tudo isso, a escolha que eu fiz, a formação que eu fiz e a responsabilidade que eu coloquei sobre você, e você vai colocar em prática a partir do capítulo 4. Tudo bem até aí? Tudo bem? Observa a palavra que ele usa agora. Observa a palavra. Você vai viver para louvor e glória de Deus. Não esquece disso não, louvor e glória dele. O capítulo de número 2 diz assim, que você andava em 3 coisas. 3 coisas antes de você conhecer Jesus, antes de você ser salvo. Capítulo 2, verso 2. Em que no outro tempo também andaste segundo o curso deste mundo. Você andava segundo o curso do mundo. Sistema divorciado de Deus controlado pelo diabo. Verso de número 2. Andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do filho que agora opera no filho da desobediência, do espírito, o diabo. Nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo Satanás. Verso 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, da velha natureza. Então nós andávamos em 3 coisas: segundo o curso do mundo, segundo Satanás e segundo a velha natureza. Olha que coisa, meus irmãos. Nós éramos perdidos, estávamos mortos em delitos e pecados. Agora observa no verso 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia e graça. Olha que coisa maravilhosa, Ele é rico. O que Ele fez? Ele fez 3 coisas conosco. Verso de número 5, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo, nos deu vida com Cristo. Verso 6, a segunda coisa, nos ressuscitou com Cristo. E no final do verso de número 6, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As 3 coisas. 3 coisas nós andávamos: no curso do mundo, no poder de Satanás e na velha natureza. O que Ele fez? Ele nos salva. 3 coisas: nos dá vida com Cristo, nos ressuscita com Cristo e nos eleva e nos coloca numa posição assentado, reinando com Cristo nas regiões celestiais. Isso é muito privilégio. Por isso o verso 3, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo bem até aí, irmão? Amém? Pois bem, agora observa para você ver. Observa, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus preparou para que andássemos delas. A palavra aqui, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. A palavra criado em Cristo Jesus é a palavra poema. Poema. Algumas traduções têm a ideia de obra de arte. É uma obra de arte. Pensa um pouquinho. Criados em Cristo Jesus, uma obra de arte. É mais ou menos assim. O pai pegou uma tela, colocou a tela grande e foi desenhar você. Mas quando ele foi desenhar você, ele estava olhando para quem? Para Cristo. Ele está olhando para Cristo e está desenhando quem? Você. Você está entendendo isso? Quando ele terminou a obra, que ele olhou aquela obra, ele viu quem? Cristo. Criados em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que quando o crente anda, quem é que está andando? Cristo. Quando o crente está se relacionando, quem é que está se relacionando? Cristo. Paulo fala isso. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo da carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então Paulo não vivia, Cristo vivia nele. Ele andava, era Cristo andando. Ele pregava, era Cristo pregando. Ele falava, era Cristo falando. Ele se relacionava, era Cristo se relacionando, meu irmão. O que ele está dizendo é que a obra de arte, nós somos uma obra de arte. Mas eu lembro que quando eu estava estudando isso, e uma das coisas que os professores falavam muito é o seguinte: não é a obra de arte em si que você tem que ter a finalidade última para ela mesma. A obra de arte, a finalidade dela não é ela mesma, e sim o autor da obra de arte. Então você vai olhar para aquela obra de arte e falar assim: nossa, quem é esse autor?
A obra de arte é para levar você a admirar o autor. Em outras palavras, se a gente olhar para essa beleza de Deus em nós, a Bíblia vai se cumprir em nós. Nós somos uma obra de arte para louvor da glória do nosso Deus, meu irmão. Aleluia. As pessoas têm que olhar para nós e a glória de Deus ser visível. A glória dele tem que ser pautada no segmento da sociedade. Eu e você temos a responsabilidade de viver para a glória dele. Não deixar que essa glória dele se esconda por causa da nossa desobediência ou dificuldades. Não! Essa é a lógica. Nós somos uma obra de arte, um poema. E se você lê um poema, é bom, né? Aquele trem bem feito assim, poxa, aquilo alegra o seu coração, aquilo te enaltece, você fica emocionado, você começa a pensar, você tem ideias novas, é uma coisa fantástica. Deixa as pessoas lerem o poema de Deus na sua vida, e quando elas lerem o poema de Deus na sua vida, a glória de Deus vai ser vista por todos aqueles que a leem. Por favor, agora eu queria encerrar vendo um verbo que tem aí, por favor. Lembre-se que o capítulo 1 ele te salvou, a Trindade te salvou. O verso de número 2 do capítulo 2 diz que você andava segundo o curso do mundo, você andava segundo o poder de Satanás, e você andava segundo sua velha natureza. Agora observa no verso 10 que ele diz assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, para quê? Então, para aí. Isso é a cruz. Até aqui você andava de um jeito. A partir da cruz, você vai andar de outro. Está bem claro isso. Aqui você andava para um destino. A partir da cruz você vai andar para outro destino. Antes da cruz você andava para baixo, para o inferno. A partir da cruz você caminha para o céu. Presença de Deus. Você está entendendo isso? Antes da cruz, inimizade, pecado, desavença. A partir da cruz, paz, santidade, justiça, alegria, fé, obediência. É isso que ele está dizendo. Porque a palavra andar aqui é uma palavra que significa andar com propósito. Andar com propósito. Olha que coisa fantástica. Amém? Agora continue lendo comigo, por favor, o verbo andar. Nós andávamos antes, agora foi criado algo para nós andarmos. O caminho de Cristo, a cruz de Cristo, o evangelho de Cristo. Capítulo 4, verso de número 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Andeis. Vocês andavam de um jeito, agora vocês têm que andar de outro. Deus preparou o caminho para que vocês andem nele. Continue comigo, por favor, vendo o verso de número, o verbo andar. Capítulo 4, verso 17. Digo isso e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios. Olha que coisa. Capítulo de número 5, verso de número 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou. Olha o verbo andar. Capítulo 5, verso de número 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Verso de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. A palavra andar aqui que Paulo usa não é por acaso, porque ele está dizendo que a vida antes era uma vida de mobilidade, mas a mobilidade para o erro, na ignorância. A partir de Cristo tem mobilidade de novo, mas a mobilidade é para um propósito, e o propósito maior é para louvor da sua glória. A Trindade trabalhou para te salvar e te salvou para que você viva para louvor da sua glória. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, por favor.
Pai, eu quero te agradecer esta manhã. Obrigado por estarmos reunidos em família. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado por aquilo que o Pai fez. Obrigado por aquilo que o Filho fez. Obrigado por aquilo que o Espírito Santo fez e faz. Obrigado pela habitação do Senhor em nossas vidas. Obrigado por esta igreja. Obrigado por meus irmãos deste lugar. Senhor, que o teu Espírito continue trabalhando na vida de cada um deles. E se tem alguém aqui que duvidava do papel do Pai, do papel do Filho, do papel do Espírito Santo, que eles possam, ó Deus, crer que o Senhor está trabalhando em conjunto, em família, para salvar o maior número de pessoas possível, para formar uma grande família no céu contigo. Obrigado pela fé dos teus filhos, pela disposição de estudarem a tua palavra. Obrigado pela edificação a partir da tua palavra, Senhor. Continua conosco, nos dando vitória, nos dando a bênção do Senhor. Faz isto, e que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus. E amém. O pastor me deu até 11h06, me parece, mais ou menos isso que ele me falou, né? Então eu tenho uns 3 minutinhos. Eu deixei esses 3 minutinhos para contar um negócio para vocês. Irmãos, eu sou filho de uma família muito carente. Morávamos na roça, depois mudamos para a cidade. Meu pai acabou com tudo que nós tínhamos, e uma mãe foi morar com 5 filhos debaixo de um pé de árvore, né? E eu sou do meio. Irmãos, pensa na tribulação da vida. Então minha mãe tinha que comprar aquela quirerinha de arroz. Ele tinha máquina, né, aquelas quirerinhas para dar para pintainhos, né? Então comprava aquilo e feijão para dar para o mês, e olha lá, tinha vezes que não dava. Então muitas vezes eu dormi à noite, ia dormir rápido, porque estava doendo o estômago de fome. Eu ia dormir, eu chorava, né? Chorava porque eu pensava, porque eu não tenho meu pai para me dar comida, né? E aí você sabe, filho criado sem pai, está tocantinho no meio do mato, o pessoal fala, não presta, filho criado sem pai não presta. E foi isso, foi o slogan que deram para nós. Minha mãe crente, sempre crente em Jesus, e como uma boa serva de Deus, eu nunca vi minha mãe abrir a boca para reclamar de nada. A gente chegava chorando, reclamando, e ela falava para a gente ficar calado, e falava assim, Deus vai providenciar. Oh, maravilha. Obrigado, Jesus, pela vida da minha mãe. E aí, eu ia para a escola, quando era criancinha, eu ia para a escola, saía de casa, 7h15, entrava nos grupos escolares, aqueles que tinham aquele sininho, né? Lingo. 9h15 era a hora do recreio, mas não tinha comida, não tinha merenda naquela época para a escola do norte, para lá. Então, eu saí de casa sem comer nada, e essa hora não comia, e eu via as crianças com um pedacinho de pão, de bolo que os pais davam, e eu chorava e pensava, por que eu não tenho meu pai para me dar? E aí muitas vezes eu saía da escola, 11h15, levantava da cadeira, tontava, escurecia as vistas, aquele negócio, segurava na carteira, segurava na parede, doendo o estômago de fome, criava aqueles gases, suco gás, fazia aquele trem terrível, sabe? Chorava. Muitas vezes eu caminhando para casa, passava por aquele trieiro cheio de mato, eu ficava arrancando os brotos daqueles pés de árvore e botava na boca e mastigava para tentar, amargava. Eu jogava fora, engolia alguma coisa para tentar tirar a dor do estômago. Larguei de estudar, parei de estudar, né? Aprendi mal a assinar o nome, como dizia meu velho avô, male. Parei de estudar. E Deus foi falando com a família, falando com a minha mãe, falando conosco sobre a obra dele. E eu acreditava, né? Filho de crente, crentinho, né? Peixinho também. Irmãos, e aí Deus falou comigo sobre a obra dele. Eu não acreditava, não. Numa situação dessa, morando no meio do mato, irmão, sem nenhuma perspectiva de vida. Ele falou para mim, ele falou da obra. Falei, tem muita gente aí que o Senhor é estudado, tem condição, vai atrás deles. Larga eu de mão. Mas ele não largou, não. E eu não queria, não, irmãos. Eu não queria. E um dia eu estava na cidade de Gurupi, Tocantins. Eu era jovem. E eu fui para o centro da cidade
num canteiro, joguei a bicicleta debaixo de um pé de árvore, 8 da noite, e chorei até as 10 da noite. Aquela angústia, aquele trem ruim dentro de mim, sabe? E eu não querendo soltar, vamos assim dizer, o leme. E aí montei na bicicleta e fui para casa, 10 da noite. E eu cheguei numa avenida chamada Rua 9, lá, Alfredo Nasser, antiga Rua 9, esquina com a Avenida São Paulo. E quando eu cheguei na esquina, o Espírito Santo falou assim: vira à direita. Irmão, que experiência, irmão. E eu endureci o coração, pastor Carlos. Eu falei: não vou. Montei na bicicleta, sabe? Tinha que virar à direita, montei na bicicleta e fui reto. E quando eu fui reto, eu fui tomado de uma força. Meus braços endureceram e eu fui fazendo isso aqui, ó, sem querer. E eu pensando: não vou, e estou virando. Não vou, e estou virando. E fui. Cheguei no final dessa Avenida São Paulo, tinha um culto à direita. Joguei a bicicleta e entrei na casa, era um culto numa casa. O culto tinha acabado. Entrei e fiquei lá assim, meio desconfiado. Alguém falou assim: vamos embora, vamos. Colocaram de pé. Antes, vamos fazer mais uma oração? Vamos. Quando começaram a orar, essa igreja ainda acredita em profetas, não? Amém? Rapaz, eu levei um tapa de Jeová. Aquele vaso veio marchando assim pro meu lado assim, deu um tapa aqui. Ei, homem! Tu pensas que tu vieste aqui porque tu quisestes, né? Não. Eu te trouxe esta noite neste lugar com a minha mão poderosa para te mostrar que eu sou Deus, e quando eu falo, eu cumpro. E aí ele falou comigo, sério. A partir daquele dia minha vida mudou. Eu me entreguei completamente mesmo para ele. Deixei ele dirigir. Em 1992 eu cheguei em Anápolis, com a sacola nas costas e a promessa de Deus no coração. Morei na igreja sede lá em Anápolis 9 anos. E ele falando comigo sobre a obra. Eu cheguei, era analfabeto. Eu tinha 25 anos, eu era analfabeto. Só sabia assinar o nome. Isso não assinou o nome hoje, parece que acabou o analfabetismo. Não acabou nada, é analfabeto do mesmo jeito. Sabia assinar o nome. Fui estudar supletivo, estudei supletivo. Aquele supletivão que você vai lá e só faz a prova. 7 anos depois, eu terminei o ensino médio, com 32 anos de idade. Peguei o canudo, fiquei feliz, maravilha, glória a Deus. Depois que eu terminei o ensino médio, eu fiz teologia, fiz letra na UEG, com licenciatura em língua portuguesa e inglesa. Eu não sei nem português nem inglês, irmão, mas dou aula de português e de inglês, não sei como, é milagre de Deus, amém. Né? E depois ele mandou fazer psicologia. Eu tenho 3 cursos superiores. Já tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, estudar fora do país, mas não pude fazer porque Deus não deixou. Por que você está contando isso, pastor João? Eu estou contando isso para dizer para você o seguinte: não pense que as coisas para você é mais difícil do que a dos outros, não. O Deus que você serve é o Deus do milagre. Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Está difícil? Para você, para ele não é difícil não. Ele pode virar o seu cativeiro hoje, ele rodar a chave, acabou. Você está entendendo? Amém? Então acredite, feche os seus olhos, deixa eu fazer mais uma oração por você. Pai, essa pessoa que está aqui, que precisava ouvir essa palavra, esse testemunho, entra na causa dela, entra na causa dele, escreve uma nova história na vida desse homem e dessa mulher, mostra para ele que tu és Deus e não homem. Entra na família dele, entra nessa causa, entra, Senhor, com poder, com unção, com graça, com sabedoria. Dê a essa vida fé, dela renúncia, dela poder, dela capacidade de continuar caminhando, Senhor, crendo que o Senhor pode e faz, porque o Senhor fez na minha vida e faz na vida de muita gente e fará na vida dessa pessoa. Eu quero, como ministro da tua palavra, ministrar isso na vida do teu filho e da tua filha esta manhã, em nome de Jesus, receba a tua bênção, meu irmão, receba a tua bênção, minha irmã, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, Deus abençoe.